Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos por aqui. Eu sou Adam Amâncio, sou Beauty Artist, especialista em colorimetria. E eu tô aqui para conversar hoje com você, profissional, que acabou de entrar nessa área, que tem muitas dúvidas sobre colorimetria. E para você que já é profissional, mas ainda carrega várias dúvidas sobre como entregar a cor perfeita. Eu tô aqui hoje porque a gente vai falar sobre o desafio da cor perfeita, que é sair de um cabelo escuro e levar esse cabelo para um tom claro. Quais são as dificuldades disso e quais são os maiores erros da maioria dos profissionais para a entrega desse resultado perfeito? Descoloração e coloração, gente, especialmente para loiras, tá? É uma área que requer habilidade e técnica especial. Não pense você que é simplesmente aplicar lá o melhor produto que você tem dentro do seu salão, deixar o produto agir e tá tudo certo. Não, nós estamos trabalhando com uma fibra capilar. Fibra capilar tem pigmento, é química, então a gente tem que levar tudo isso em consideração, tá bom? O que é crucial, né, para atingir um cabelo loiro que para atingir outros tons não é? Qualquer outro tom, né, qualquer outro tom é muito mais fácil a gente conseguir entender a cartela de cor, por exemplo, tá? Porque eu enxergo a cor ali e faço um estudo sobre essa cor e consigo mudar 2 tons, 3 tons ali no máximo, tá? Consigo dar um pouco mais de brilho, consigo dar uma nuance mais avermelhada, uma nuance mais puxando para um marrom. Agora, quando a gente fala de cabelo loiro, esse cenário muda. Por quê? Nós temos que ter um clareamento assim extremo em cima dessa própria fibra. O que eu tenho de base hoje, tá? Mas o que eu vou proporcionar a partir da aplicação desse produto vai definir realmente se eu vou conseguir chegar nesse tom desejado hoje ou não. Nós conseguimos sim atingir um tom mais claro, um tom pro loiro, usando uma super clareadora. Tudo depende da base que eu tenho. Por exemplo, se eu tenho uma base de um cabelo natural 7, tá? Eu super consigo atingir um tom de um loiro com uma super clareadora. Porque se eu atingir 2 tons acima do 7, eu pulo para um 9, loiro super claro. Dependendo desse cabelo, da fibra, dependendo de como está a saúde desse cabelo, eu consigo atingir até um 10, que é um loiro super claríssimo, tá? Então, se eu tenho uma base 7, eu não tenho necessidade de entrar, por exemplo, com um pó descolorante. Agora, que é o que mais acontece, eu não tenho essa base 7, né? Nós estamos no Brasil, eu aqui estou na região sudeste, mas na maioria das regiões do Brasil, tirando a região sul, né, que tem mais cabelos claros, mas a maioria das regiões do Brasil, nós trabalhamos em cima de bases mais escuras, né? Então nós trabalhamos em cima de 4, de 5, de 6. Então aí a gente já tem que entrar sim com o fator descoloração, porque daí a gente vai ter que entrar com 2 etapas. A primeira etapa, descolorir, a segunda etapa, matizar. E normalmente nós fazemos essa matização com tons pastéis, né, que são os loiros super claros. Muitos profissionais têm essa dificuldade, principalmente quando a gente está falando de clarear o cabelo. Principalmente quando a gente começa, a gente tem aquela coisa de que eu quero entregar esse loiro perfeito, eu quero entregar esse loiro lindo. Eu vejo o loiro que está no Instagram e eu quero entregar esse loiro de forma assim, espetacular. Só que a gente tem que levar em consideração qual a base que nós temos. Eu tenho uma base natural? Eu tenho uma base em que altura de tom? Lembrando, quando eu falo sobre a altura de tom, é o tom de base ali, né? Se eu tenho preto, se eu tenho castanho claro, se eu tenho loiro escuro. Se eu tenho uma base de 6 pra cima, isso garante pra mim, sim, com certeza, que eu vou conseguir atingir ali um tom de loiro muito legal, tá? Agora, se eu tenho uma base abaixo de 6, eu preciso dessa fibra na melhor versão dela. Eu preciso dessa fibra tratada, eu preciso de densidade, eu preciso de força, eu preciso de elasticidade, que na maioria das vezes não é sempre que a gente encontra. Por isso que a gente tem que levar em consideração se eu posso, se aquele cabelo ele vai me permitir realmente entregar esse tom para cliente de primeira. Ah, mas o cabelo da cliente é um cabelo que ele tá totalmente natural, é um cabelo cuidado, uau, fantástico. Posso falar para você que não é 95% das clientes que você vai atender dentro do salão, tá? A maioria das clientes que chega no salão para clarear o cabelo, que ainda não é loira, para ficar loira, é um processo, tá? Eu sempre falo isso. É um processo. Nós vamos iniciar um processo
Que processo é esse? O processo de clareamento. Isso quer dizer que eu não vou entregar esse cabelo hoje, agora, nesse momento para minha cliente. Eu vou fazer o quê? Eu vou começar a entregar esse resultado. A maioria das clientes que chega pra gente começar a clarear os cabelos e tal, elas chegam porque elas estão com uma porcentagem de branco muito grande, elas estão há muito tempo passando um tom escuro, né, no cabelo, e aí isso começa a pesar conforme o tempo vai passando, tá? Então, é um ponto bem complexo, é um processo, tá? Não adianta ela chegar com uma foto de um cabelo super extraordinário, que tá um loiro perfeito, maravilhoso, e falar assim, olha, eu quero essa foto aqui, eu quero este cabelo aqui hoje. Calma aí. Não é assim que funciona, tá? Nós, como profissionais, nós temos que impor isso para as clientes, porque a cliente, gente, ela não é obrigada a ficar, né, colocando, sabendo das coisas e entendendo tudo de cabelo, não. Ela é apenas sua cliente. E o que ela tem que fazer? Ela tem que estar em contato com um profissional que tem realmente estrutura para atender ela, para fazer esse atendimento. No caso, somos nós. Então, nós temos que colocar para ela, olha, o seu cabelo, ele é colorido, a gente vai fazer um teste de mecha para entender o que ele vai responder. A partir daqui, a gente vai iniciar um processo de descoloração para a entrega desse cabelo e dessa cor perfeita. Nós, cabeleireiros, usamos a tabela de altura de tom e a tabela de fundo de clareamento. Gente, profissionais, qualquer profissional tem que ter em mente a tabela de altura de tom e fundo de clareamento. Mas o que é isso? Tabela de fundo de clareamento, tabela de altura de tom? Tabela de altura de tom, gente, é a tabela que vai indicar a base daquele cabelo. Se esse cabelo é castanho, se esse cabelo ele é loiro escuro, castanho claro, loiro claríssimo, etc, tá? E a tabela de fundo de clareamento vai indicar o fundo que aquele cabelo vai me dar, tá? Então, eu separei aqui pra vocês de uma forma muito simplificada. Eu vou colocar aqui do lado pra vocês, ó, uma tabela, tá, de altura de tom e de fundo de clareamento pra gente conversar. Esse é um assunto que eu vou trazer mais vezes pra vocês, porque é um assunto que é difícil de pegar, é um assunto que é complicado, então a gente tem que ir aos poucos depositando pílulas de conhecimento em relação a isso, pra vocês ir construindo todo esse conhecimento, beleza? Então vamos lá, ó. Nós temos alguns níveis, tá, de fundo de clareamento. Fundo de clareamento é o pigmento que tem debaixo, para vocês entenderem de uma forma muito simples, é o pigmento que tem debaixo da cor base do seu cabelo, tá? Então, por exemplo, minha cor base é um castanho claro. O que tem debaixo desse castanho claro? Existem pigmentos para que esse castanho claro apareça e para que eu veja, tá? E isso é o fundo de clareamento. E quando a gente está falando de clarear cabelo, de sair de um cabelo escuro e ir para um cabelo claro, eu estou falando de revelar esses pigmentos que estão abaixo da nossa base. Deu para entender? Então vamos lá, ó. Nós temos do 1 ao 5, tá? Ou seja, do preto ao castanho claro, nós temos um fundo de clareamento vermelho. Todo mundo que tem essa altura de tom, do 1 ao 5, tem o fundo de clareamento vermelho. O que isso significa? Que a partir do momento que eu aplico um pó descolorante em cima de uma fibra capilar, que é do 1 ao 5, eu vou ter ali uma quantidade grande de pigmentação vermelha, tá? Vocês provavelmente já devem ter ouvido da cliente de vocês, enfim. Eu faço a minha cor, né? Normalmente essa fala é de clientes que usam os escuros, né? Castanho escuro, ou até o preto, castanho claro também. Mas fica avermelhado. Por que fica avermelhado? Porque é o fundo de clareamento aparecendo, tá? Então a pessoa vai lá, colore o cabelo, mas com a oxidação do dia a dia, água, lavagem, etc., o que acontece? Esse pigmento ele vai saindo. E aí aparece o fundo de clareamento, que é vermelho. Por isso que sempre tem esse reflexo avermelhado nos fios, tá bom? O que acontece? Por que é muito difícil a gente conseguir atingir um loiro super mega blaster master interessante num cabelo escuro? Porque nós temos vários pigmentos até chegar no 9, né, que a gente vai falar aqui sobre ele, que é a altura de tom, né? Altura de tom não, desculpa, o fundo de clareamento amarelo, que é o fundo de clareamento mais ideal para se criar loiros, né?
Loiros claros, tá, gente? Tô falando de loiros claros, ok? Então, se do 1 ao 5 eu tenho vermelho como fundo de clareamento, vamos colocar um cabelo que é 4, que é o castanho natural, tá? Aí vamos colocar que este cabelo, ele tem coloração. O que vai acontecer? Além do pó descolorante ter que retirar todo esse pigmento cosmético, ainda tem o pigmento do cabelo. Então, a probabilidade desse cabelo ficar vermelho, alaranjado e não conseguir chegar no tom ideal é muito grande, tá? Por isso que a gente fala que cabelo escuro colorido não combina com descoloração, tá? E por que não combina? Justamente por isso, por uma questão química, por uma questão de pigmentos, por uma questão de cor, certo? Muito bem. Já do 6 ao 7, né? Então, do 1 ao 5, eu tenho vermelho como fundo de clareamento. Já do 6, que é um loiro escuro, pro 7, que é um loiro médio, eu tenho laranja, tá? Laranja. Então, o que acontece? Eu vou pegar um cabelo castanho, um cabelo loiro escuro e vou aplicar o pó descolorante. Vai me revelar o laranja. Ah, mas esse cabelo, por que ele tá revelando laranja? Porque o fundo de clareamento deste pigmento do loiro escuro é o laranja. Então o laranja vem com força total, tá? Muita gente reclama, porque o cabelo está alaranjado. Por que isso acontece nos loiros? Porque não foi feita a descoloração de forma correta, tá? Como assim não foi feita a descoloração de forma correta? Provavelmente o profissional fez a descoloração e na ânsia de entrega de resultado criou ali uma neutralização, e essa neutralização ela não é suficiente quando não se obtém o fundo de clareamento ideal para aquele loiro, tá? Aí, o que acontece? A cliente sai super feliz do salão, com o tom que ela gostou e tudo mais. Passa ali uma semana, 15 dias com as lavagens, aquela neutralização que provavelmente também não foi feita da forma ideal, ela vai saindo e aí o cabelo começa a ficar laranja. Muita gente fala assim, o meu cabelo puxa pro laranja. Na verdade não é que puxa pro laranja, é que o fundo de clareamento, né, falando de pigmento da fibra capilar, provavelmente é laranja, ok? Então se eu tenho loiro escuro, loiro médio, o meu fundo de clareamento é o laranja, predomina, né, o laranja. E é laranja mesmo, viu, gente? Eu vou mostrar pra vocês no próximo vídeo como que isso é visivelmente, tá? Quando eu atinjo o 8, que é um loiro claro, eu já começo a ter um laranja amarelo, tá? Eu já começa a vir o amarelado pra mim. O amarelo ele já aparece com maior intensidade, tá? É aqui que acontece muitos e muitos erros. Como assim acontecem muitos erros? Muitos profissionais que não têm essa visão necessária, essa visão experiência necessária de alturas de tom, acaba achando que quando se atingiu o tom 8, que ele começa a ver o amarelo, tá? Com maior intensidade, já tira, né, o pó descolorante, não deixa o cabelo atingir o 9, que seria o ideal. E aí acha que vai conseguir criar o loiro maravilhoso em cima da altura de tom 8. E não, tá? Da altura de tom não, fundo de clareamento, tá? E aí o que acontece? Simplesmente você não consegue, tá? Porque ainda tem pigmento laranja. E aí aquele laranja ele vai ficar ali. Ainda mais que, levando pelo lado mais óbvio da coisa, se você não entende de fundo de clareamento, você provavelmente não vai conseguir fazer a neutralização ideal para aquele fundo de clareamento, tá? Que aqui no caso nós temos laranja, amarelo. Então nós temos que usar 2 pigmentos aí para neutralizar esse laranja e amarelo, tá? Mas se você não entende ao certo essa altura de tom, né? Que o 8 não vai te entregar esse loiro que você tá querendo, né? Que você quer um loiro aí numa altura de 9 e 10. Você não vai entender realmente que você precisa de mais 2 tons aí para fazer essa neutralização. E aí, por último, nós temos os níveis 9 e 10, né? Que o fundo de clareamento é amarelo.
Lógico que se eu atinjo o nível 9, eu tenho uma tonalidade de amarelo, se eu atinjo o nível 10, eu tenho uma tonalidade de amarelo também, só que mais claro, tá? Esses dois últimos níveis, gente, esse nível 9 e nível 10, eles são especialmente pra gente criar os loiros que todo mundo gosta. Então, eu quero um loiro platinado, eu quero um loiro perolado, eu quero um loiro acinzentado, enfim, né? Eu quero branco, eu quero esses tons pastéis, esses tons coloridos que está se usando bastante, roxo, rosa, que são bem clarinhos, né? A gente precisa atingir esses níveis aqui, tá? Quem atinge esses níveis? Ou o cabelo, a fibra capilar já é mais clara, isso facilita para você atingir, ou esse cabelo ele tem que ter um tratamento, tá? Para conseguir atingir esse nível e ter uma qualidade de fio bacana. É por isso que atingir o loiro, muitas vezes o pessoal atinge o loiro, mas não entrega um cabelo saudável, tá? Eu tenho certeza que vocês já devem ter visto e encontrado loiros que você olha pra cor e fala, tá bonito esse cabelo, mas essa textura não tá tratado. Já perceberam isso perto aí de vocês? Provavelmente sim, né? Por quê? Porque provavelmente o profissional que fez ali aquela descoloração, né? Ele preferiu entregar uma cor, mas deixar a saúde do cabelo de lado. Isso vem mudando, né? Isso é muito bom. Isso vem mudando com o tempo, porque existe sim uma preocupação com a saúde dos fios hoje em dia, coisa que antes não tinha, hoje já existe, tá? Mas todo mundo consegue atingir um loiro perfeito? Consegue. Sabe o que vai precisar? Paciência, tempo, tratamento, técnica e um ótimo profissional, tá? Então, o que acontece? Eu tenho uma cliente que tem o cabelo super escuro, ela sempre fez coloração escura e ela tem muito branco. Agora ela quer ficar loira. O que eu faço? Calma aí, primeiro ponto. Você não vai chegar nela e falar assim, a gente vai conseguir entregar esse loiro hoje pra você. Mentira. Isso é mentira, tá? Não acredite nisso. Não acredite nisso você profissional, porque eu sei que tem muitos profissionais que acreditam nisso. Esse pó descolorante ele abre 9 tons. Não é bem assim, gente. Não é bem assim. Ele pode até abrir 9 tons, o que é muito difícil, mas ele pode até abrir 9 tons em cima de uma fibra capilar extremamente saudável, sem nenhum tipo de química, sem nenhum alisamento, que não é a nossa realidade hoje em dia, tá? Vocês que são cabeleireiros, vocês sabem disso, que 95% das clientes que sentam na nossa cadeira, elas fazem o uso de algum alisamento, fazem o uso de algum procedimento químico de redução de volume, botox, progressiva, plástica capilar, enfim. Isso tudo influencia no nosso trabalho com cor. Outra coisa que influencia, o uso de produtos errados, tá? Shampoos, condicionadores, máscara, falta de tratamento. Isso interfere sim no nosso trabalho, interfere sim na nossa entrega de resultado. Então, não cometa esse erro. Não cometa esse erro de falar para sua cliente que tá com o cabelo super escuro hoje, que ela vai conseguir atingir um loiro super claro. Isso acontece? Acontece. Tá? Acontece. Explica para sua cliente que você vai fazer um processo. Vocês vão começar um processo de mudança de cor, que isso vai levar um tempo. Não é assim, ó. Não é de hoje para amanhã. Isso leva um tempo. Isso tem tratamento envolvido, tá? Então, se eu tenho um cabelo super escuro, que é pigmentado com coloração, eu consigo deixar ele loiro? Consegue, só que com um processo de mudança de cor. Correto? Então a gente vai começar a clarear esse cabelo, a gente vai mudar o tom, a gente não vai usar mais coloração, a gente vai fazer um outro tipo de mistura para maquiar esses brancos, até a gente conseguir atingir esse tom de loiro e você não precisar mais colorir o seu cabelo, por exemplo. Você pode estar se perguntando aí, né? Como que eu vou conseguir identificar essa altura de tom? Como que eu vou conseguir isso? Eu lembro que quando eu comecei, eu tinha muita dificuldade de encontrar isso, porque isso não é ensinado nas escolas, tá? Aqui no Brasil. Nós temos essa falha, né? Nas escolas aqui no Brasil, o pessoal vai lá e fala um pouco sobre a altura de tom e explica lá mais ou menos, mas identificar realmente aquela altura de tom, te mostrar realmente o que é aquilo,
isso não acontece. Como que você vai identificar isso? Experiência, tempo, teste é a melhor forma, tá? Como que eu vou testar no cabelo da minha cliente? Não. Você vai pegar mechas de cabelo. Provavelmente, se você trabalha em salão, tem várias mechas de cabelo que acabam indo pro lixo. Pega essas mechas e testa elas, tá? Coloca elas lá com pó descolorante e vai acompanhando o passo a passo dela. É assim que acontecem os grandes testes, tá? Os grandes testes de profissionais incríveis aí, eles testam cabelo. Então eles vão testando a cor, eles vão testando o fundo de clareamento para conseguir identificar qual a melhor saída ali, certo? Então, gente, testem, tá? Não tenham preguiça de testar. Pega 2, 3, 4 mechas, aplica o pó descolorante e vai vendo o processo de descoloração. Nesse formato, vocês vão conseguir treinar o olhar de vocês para aquela linhagem de altura de tom, tá? De fundo de clareamento. E aí vocês vão colocar uma do lado da outra depois. Tá? E aí vocês colocando uma do lado da outra, vocês vão entender que uma tá diferente da outra. Uma tem um tom, a outra tá mais aberto, a outra tá mais clarinha, a outra tá mais amarelo, o outro amarelo tá mais um amarelo quase puxando para um branco, tá? E aí vocês vão identificando. Pode ser que no início você tenha dificuldade, porque de certa forma você não consegue ainda identificar, mas não desista, vocês precisam testar. A partir do momento que vocês colocarem isso na rotina de vocês, o resultado vai ser diferente. Por quê? Porque vocês estão treinando o olhar de vocês. Vocês estão treinando realmente aquela questão da altura de tom versus fundo de clareamento. Se eu tenho... E anotem isso, gente. Anotem. Eu tenho aqui uma mecha que tem altura de tom 5, castanho claro, certo? Então eu vou aplicar aqui uma mistura de pó descolorante com AX de 30 volumes, vamos colocar assim um exemplo, e vou aplicar e vou ver qual é o nível que essa mecha vai atingir. E aí vocês vão observando, tá? Eu observo qual que é o primeiro tom, e aí ela vai ficando mais avermelhada, daqui a pouco ela começa a ficar com os pigmentos mais alaranjados, daqui a pouco ela tá mais alaranjada do que avermelhada, daqui a pouco ela tá laranja, depois ela começa a ficar com os pigmentos amarelos e por aí vai, tá? É assim que vocês vão conseguir atingir a experiência, tá? E vocês vão treinando esses pontos para vocês identificarem na cliente, quando a cliente estiver lá no período de mechas, calma aí, você vai puxar a mecha e vai falar, não, ainda não tá no tom que eu preciso, tá? Vocês acreditam que muitos profissionais não conseguem atingir os melhores resultados por isso? Porque eles não entendem realmente, de fato, que a altura de tom e fundo de clareamento é importante, principalmente fundo de clareamento, tá? São 2 pontos, na verdade. Identificar o fundo de clareamento e identificar quais são os tons para neutralizar esse cabelo. Tem muita gente, que já entra em outro assunto que eu vou colocar no próximo vídeo, mas tem muita gente tacando cinza aí no cabelo em cima de uma base, por exemplo, amarela. Tá errada essa neutralização, né? A gente não vai ter uma neutralização legal em cima dessa mistura, tá certo? Então, gente, tomem cuidado. Fundo de clareamento é o mais importante. E eu falo por experiência própria, tá? Porque eu tinha dificuldade no início, como eu disse pra vocês, de identificar o fundo de clareamento dos cabelos. E aí, eu achava que já tinha chegado naquele tom. E aí, quando você tira o papel, quando você tira ali o pó descolorante, enxágua, você vê que a mecha não está no ponto que você achou que ela estava. Isso tudo é o quê? Treino de olhar, tá? E aí, com o tempo e os testes que eu fui aplicando nas mechinhas, estudando e lendo muita coisa, tabela de cor é super importante para isso, para vocês conseguirem identificar os tons, tá? Eu fui identificando e quando eu consegui aprender a olhar a mecha, identificar o tom ideal, muita coisa mudou, porque a entrega de resultado é outra, tá? A entrega de resultado, a facilidade que você tem para fazer aquele cabelo muda totalmente. Por quê? Porque você está trabalhando de fato em cima do fundo de clareamento que vai te dar o melhor resultado. Você está trabalhando de fato com a neutralização que vai te dar o melhor resultado, tá? Muita gente fala aqui falando sobre fundo de clareamento e neutralização. Por exemplo, eu queria deixar esse cabelo acinzentado, mas no final ele não ficou acinzentado. Por que que isso acontece? Porque tem um erro de neutralização e provavelmente a sua mecha
ela estava com um tom provavelmente mais alaranjado, e o cinza ele entrou como neutralização, ele não entrou como matização, ele não entrou como pigmento, né, para dar a nuance pro cabelo que você fez, tá? Então é um erro muito comum. Ah, eu apliquei essa cor, mas não ficou essa cor. Por quê? Porque provavelmente você aplicou uma cor, sem saber, você aplicou uma cor que neutralizou o fundo de clareamento, tá? E aí, ao invés de você ter essa cor como resultado final, você não teve essa cor como resultado final, porque ela neutralizou o fundo de clareamento. Vocês estão vendo como uma coisa liga a outra? Então, gente, o fundo de clareamento, ele é a base. Ele é a base para muita entrega de resultado. E tem muita gente que não está entregando resultado aí porque não se atentou ainda que o fundo de clareamento é um ponto importante. Eu quero dar algumas dicas essenciais para vocês. São dicas que são valiosas no sentido de você trabalhar elas na sua cabeça como profissional para você não cometer esses erros, tá? Então vamos lá. Nunca prometa muito. Como assim? Nunca prometa para sua cliente o que você não vai conseguir entregar, tá? É melhor você prometer um pouco menos e entregar mais do que você prometeu, do que você prometer muito e não entregar o muito que ela estava esperando, tá? Isso é uma garantia que você vai ter da volta dessa cliente. Se eu tenho uma cliente, eu prometo menos para ela de resultado, mas quando eu entrego mais, o que acontece? Essa cliente ela vai ficar muito mais grata, muito mais feliz. Agora, se ela senta na minha cadeira e eu prometo muito para ela, você vai sair daqui super loira, seu cabelo vai ficar incrível, seu cabelo vai ficar um deslumbre, eu vou conseguir atingir esse tom. Aí ela pega e fala assim, ah, mas eu fui em outra pessoa, ele não conseguiu, mas eu vou conseguir. Você tá cometendo um erro muito grande, tá? Muito grande, porque você provavelmente não vai conseguir entregar tudo isso para ela. Ela não vai ficar feliz com esse resultado todo, porque ela estava esperando muito mais e provavelmente ela não volta para sua cadeira, tá certo? Outra coisa, nunca prometa a uma cliente de cabelo escuro ou cabelo colorido que ela irá ficar loira após o primeiro serviço de cor. O cliente chega, tem o cabelo colorido, né? Tem o cabelo escuro e o profissional, na intenção de agradar a cliente na primeira vez, chega pra ela e fala, não, você vai sair daqui super loira, porque eu vou te deixar loira, você vai ficar... É o que ela quer, não é? Quem não gosta de ouvir que vai atingir o resultado que você quer? Todo mundo gosta de ouvir isso, né? Mas o que acontece? Não é assim que funciona. Nós estamos trabalhando com química, nós estamos trabalhando com fibra capilar. Então o que acontece? Não faça isso, não prometa, tá? Esse tipo de coisa para sua cliente. Cara, basicamente na mesma coisa. Por quê? Porque você vai prometer uma coisa que você não vai conseguir cumprir. Outra coisa que é muito, muito, muito importante. Quanto mais você clareia um cabelo, mais cor quente você revela, tá? Então, eu vou clareando o cabelo. Então, eu tenho vermelho, laranja, e aí eu vou clareando esse cabelo. Aí vem amarelo. Ou seja, é uma sucessão de cores quentes, né? Então, quanto mais eu clarear esse cabelo, mais cor quente eu tenho, tá? Então, tomem cuidado. Às vezes, você não precisa clarear tanto esse cabelo, né? Às vezes, você precisa dar ali uma clareada, mas não precisa ser tanto. Isso acontece muito em morena iluminada, por exemplo. O pessoal vai naquela coisa de que precisa clarear. E aí, o que acontece? Você só vai revelando ali tons que você não deseja, tá? Isso só dificulta a entrega do resultado perfeito para vocês. Quanto mais clareamento um tom proporciona, menor a neutralização. Isso é importantíssimo, hein, gente? Tá? Esse ponto aqui, ele pode ser bom e pode ser ruim, tá? Isso vai depender aí do seu diagnóstico que você tem na sua cadeira. Então, quanto mais eu clareio essa fibra, quanto mais eu tiro o pigmento dessa fibra, menor poder de neutralização eu tenho. Já aconteceu de sair todos os pigmentos, de clarear excessivamente um cabelo, e aí você não consegue devolver, não consegue neutralizar esse cabelo. Por quê? Porque o cabelo não segura, tá? O cabelo não tem como segurar toda essa neutralização. Então, tomem cuidado com esse nível
de clareamento de vocês, tá? Clareiem só o que for realmente necessário. Isso é para tudo. Você vai fazer uma loira, clareio necessário para essa loira, né? Hoje em dia nós temos aí, teve uma época que o loiro platinado, o loiro branco tava super no auge, né? Hoje em dia não, nós temos uma gama enorme de loiros, o que eu acho muito legal, loiro bege, loiro manteiga, doce de leite, enfim, tem vários tons de loiro e nem sempre a gente precisa clarear esse cabelo ao extremo, tá? Tomem cuidado com isso. Essa aqui é super importante, porque muita gente acha que usar uma OX de 40 volumes, de 30 volumes é o ideal, né? Quando se a gente quer fazer uma decapagem, por exemplo, que é descolorir, né, o cabelo. Então, ó, num processo de decapagem, a melhor opção é usar uma loção ativadora de 3%, ou seja, de 10 volumes. Mas por que usar uma de 3% num processo de decapagem, gente? Porque ela vai baixar, né? Ela vai desacelerar esse processo e vai entregar um resultado mais uniforme para você, tá? Se eu uso um oxidante maior, quanto maior o oxidante que eu uso, né? O que acontece? Essa fibra, ela também vai ser, né, descolorida, mas aí os resultados que vai aparecendo, talvez eles fiquem em vários níveis numa mecha só. E isso é um super problema, porque aí você tem que criar toda uma neutralização para vários pontos dessa mecha. Então vamos supor, eu tenho uma mecha aqui. Se eu faço essa decapagem, para quem não sabe, decapagem é descolorir, né, todo o cabelo, tá? Fazer uma limpeza nessa fibra toda. Normalmente a gente usa isso para tirar, fazer alguma limpeza de cor, enfim. O que acontece? Eu posso ter um tom aqui, outro tom aqui, outro tom aqui e outro tom aqui nas pontas, tá? Isso dificulta muito o nosso trabalho na entrega de resultado. Então opte por usar uma OX de 10 volumes. A OX de 10 volumes, ela vai te dar mais segurança para trabalhar e ela vai te dar mais uniformidade, ou seja, eu vou ter uma uniformização de fundo de clareamento, o que facilita em 200% o nosso trabalho, né? Porque daí você consegue neutralizar ali de uma forma geral, certo? Gente, esse assunto, né, de fundo de clareamento e de atingir aí o tom mais claro é um assunto muito extenso. Então, como eu disse para vocês no início do vídeo, eu vou trazer pílulas de conhecimento sobre esse assunto por aqui. Então acompanhem aqui os vídeos que saem toda semana, tá? O que acontece? Se eu chego para vocês e coloco tudo aqui sobre isso, primeiro que não dá, né? Porque é muita coisa, mas fica muita informação perdida, tá? Então vamos aos poucos. Mas eu tenho certeza que se você colocar essas dicas desse vídeo em prática, a sua entrega de resultado vai ser melhor. Então prestem atenção no que vocês prometem para as clientes, tá? Usem sempre o bom senso. E sempre que for prometer alguma coisa para o seu cliente, prometa um pouquinho menos, tá? Use essa dica. Eu usei e deu certo. Vai dar certo com você também, tá? Use essa dica. Prometa um pouco menos. Ah, eu quero ficar loira. Você sabe que você vai conseguir atingir um loiro perfeito naquela cliente. Coloque a saúde do cabelo dela em primeiro lugar também. Isso gera muita confiança na sua cliente, tá? Então, fala para sua cliente que você precisa levar em consideração a entrega de resultado, mais a saúde do fio dela também. Então, ó, se a gente não conseguir dessa vez, a gente vai conseguir na próxima descoloração e seu cabelo vai ficar assim, com uma textura muito bacana, tá? Então, levem isso em consideração. Coloquem para vocês o teste de fundo de clareamento. Isso vai ser super importante para vocês, eu tenho certeza disso. Porque a partir do momento que vocês começarem a enxergar o fundo de clareamento a favor de vocês, a entrega de resultado vai mudar, tá? E a entrega de resultado vai ser da cor perfeita. Combinado? Bom, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Comenta aqui o que você achou, deixa nos comentários se você tem alguma dúvida sobre fundo de clareamento, que pode ser o tema de um outro vídeo aqui que eu trago para o canal. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal para fazer parte dessa revolução de profissionais e eu tô aqui lembrando para ajudar você, profissional, que é cabeleireiro já e tem dúvidas sobre colorimetria e para você que está começando e quer entregar os melhores resultados. Eu vou ficando por aqui, mas eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!